Para começar, quero deixar claro que nunca joguei Halo. Em todos estes anos nunca tinha tido um PC forte o suficiente para rodar um Halo ou uma Xbox sem que pudesse jogar, pois sempre que tive que escolher, optei sempre pela PlayStation. Mas finalmente consegui jogar um Halo, joguei no PC através do Xbox Game Pass usando um comando DualShock 4 da PlayStation. Eu sei que alguns de vocês devem estar neste momento a abanar a cabeça a desaprovar, mas ei, eu não costumo jogar em PC e ainda não atino com o rato e com o teclado. Mas falando do jogo em si, a minha espera foi bem recompensada. Adorei o jogo. Embora nunca tenha jogado um Halo, fui-me inteirar sobre o lore para não ir completamente desprovido de informação. Começa com a intensidade que esperava, com o Master Chief a fazer os possíveis para sobreviver e ir para Zeta Halo, o anel onde a ação decorre. Em termos do ambiente do anel, sinceramente fiquei um bocado desiludido com a falta de variedade do ambiente no mapa. Todos os sítios parecem iguais, mesmo à medida que vamos evoluindo para zonas diferentes, parece que estamos sempre na mesma. Penso que o jogo teria ganho um bocado mais com uma diversidade neste ponto, se por exemplo adicionassem espaços com neve ou uma zona montanhosa. Sabendo que este é o primeiro Halo em mundo aberto, penso que este fator não prejudica o jogo, dando-nos uma enorme liberdade em como abordamos os inimigos. No entanto, tudo se encontra bem distribuído e não temos que andar muito para podermos resgatar uma base, salvar esquadrões, conquistar bases inimigas ou ir atrás de umas recompensas. Quando falamos de inimigos, temos que falar dos NPCs que temos que derrotar para podermos prosseguir no mundo. E verdade seja dita, existem mesmo muitos e variados. Uns a que basta um tiro e outros que parecem esponjas de balas que tardam em morrer. Mas no meio destes NPCs existem uns que se destacam e são os Grunts. Estes pequenos, às vezes quase que dá a pena de os matar devido às suas linhas de diálogo. É que são hilariantes e quando jogamos e prestamos atenção ao que dizem, é quase impossível evitar o riso. I trained for 3 days for this moment! This thing ain't so bad. I killed humans in worse places. We should do strategic quiet now. Outros que me surpreenderam são os Marines que de vez em quando nos acompanham no jogo. Ao contrário de muitos NPCs aliados que parece que existem apenas para fingir número, eles até são bastante úteis e até ajudam a matar os NPCs inimigos. Infelizmente, o jogo sofre do mesmo problema no mapa que muitos jogos em mundo aberto sofrem. Sempre que a história requer que vamos buscar um item em falta, temos sempre que ir a 3 sítios diferentes para o fazer e concluir essa parte da missão. Mas, quando temos que ir para locais onde a distância é maior, podemos sempre optar para irmos a uma base e buscar um veículo. E aqui há outro ponto do qual não fui fã. Inicialmente e durante um bom tempo apenas temos acesso a veículos tipo Jeep e a condução deles é atroz, pelo menos para mim que joguei com o comando. Acelerar no manipulo e usar o outro para virar fez-me uma confusão tremenda, mas felizmente isto apenas aconteceu com os Jeeps. Não há muitos, felizmente, e sempre que os usava andei sempre a procurar outros veículos que a diferença na condução é enorme e para melhor. Embora se pilotem ou conduzam da mesma forma, muitos deles são veículos que pairam a pouca altura do solo, e em adição a terem armas embutidas que podemos usar, tornam a travessia do mapa muito mais rápida. A dada altura também é possível capturar, chamemos-lhe, pequenas naves, e embora não se usem muito, também são fáceis de pilotar. Assim, à exceção dos Jeeps, gostei imenso dos veículos e da sua durabilidade. Então os tanques são um mimo de se usar. Mas um jogo como o Halo vive acima de tudo das suas armas e só posso dizer que adorei o gunplay. Com uma variedade enorme de armas, desde as convencionais com balas, às armas de calor, armas de luz, com mísseis, com projéteis que fixam o alvo, Halo neste aspecto é espetacular. E a escolha da arma para um boss ou para certas zonas do mapa faz toda a diferença. Posso-vos dizer que tive a sorte de escolher bem as armas para o último boss e que uma delas só usei contra ele. E tenho consciência que o uso dessa arma fez a diferença e provavelmente que o embate tenha sido mais rápido do que se fosse com outra. Tudo isto aliado à nova adição ao armamento do Master Chief, que é o gancho. Para mim, o gancho pareceu como se fosse uma extensão do próprio corpo da personagem. Funciona extremamente bem e podemos usá-lo para fugir de situações complicadas, como quando temos a saúde em baixo, apanhar armas, apanhar veículos ou acertar em inimigos indo direto contra eles. Espero que num futuro jogo mantenham a decisão de manter o gancho. O jogo sem ele não seria o mesmo. Para ajudar, a um jogo que por si só já eu estava completamente rendido, a música surpreendeu-me pela positiva. O trio de compositores de Halo Infinite criaram uma obra que nos acompanha de forma muito boa. Tudo está bem escolhido para a situação que enfrentamos e ajuda-nos a saber quando a colocá-lo está limpo de inimigos. A música de Halo é sem dúvida um dos pontos altos. E o maior dos pontos altos é a história. Embora algo previsível, a maneira como é contada agarra-nos mal que começamos. Mas é quando chegamos à segunda metade do mapa e avançamos na missão da Nexus que tudo melhora.
A partir daí é praticamente sempre para andar e o jogo confere-nos uma sensação de urgência que nos impele a seguir em frente. Às vezes até depressa demais, como foram algumas vezes no meu caso. E depois temos as personagens que nos acompanham. Embora já conhecesse o Master Chief, é sempre diferente quando jogamos. Eu gostei imenso dele e da relação que vai tentando desenvolver com a sua companheira IA, que apenas conhecemos como a Arma. Esta personagem é mais rica do que esperava, fazendo uso de um software sentimental que nos coloca numa certa situação do seu lado e até muitas vezes empatizamos com ela. É uma ótima adição ao lore e considerando o que aconteceu à anterior IA de Master Chief, que, embora também apareça no jogo, não lidamos diretamente com ela, mas ficamos a saber a profundidade da sua ligação, o quanto eram chegados. E depois temos o Echo 216, o piloto que salva o Chief logo nos primeiros minutos da história. Não é uma personagem com que lidemos muito, mas a 343 Industry fez questão que fosse inserido na história e que tivesse as suas lutas e esperanças depositadas no Chief e felizmente conferir a ela uma boa personalidade. Gostei muito dele e do seu sentido de lealdade e certamente vai continuar a acompanhar-nos no futuro. Concluindo, Halo Infinite é um jogo fantástico com uma história empolgante, embora um bocado previsível. Os veículos ajudam à travessia de um mapa que lamento que não tenha mais diferenças no ambiente ou o uso da noite. Com um gameplay de alto nível e altamente diversificado, mal posso esperar pela sequela que virá inevitavelmente. Se tiverem a oportunidade de jogar este título da Xbox, façam-no. O jogo encontra-se disponível para a Xbox One, Xbox Series X e no serviço de subscrição do Game Pass. Venham mais jogos destes. E assim ficou a minha análise ao jogo Halo Infinite. Espero que tenham gostado do vídeo e se foi o caso não se esqueçam de carregar aí no like. Comentem se estão interessados neste jogo ou se já o jogaram. Partilhem também com os vossos amigos e caso ainda não estejas subscrito, carreguem em subscrever e no sino para receber as notificações de futuros vídeos. Obrigado por terem estado desse lado e vemo-nos em Zeta Halo. Tchau!